tipo x, melhor, uma variável inteira, x, que vai começar a valer 1, e ele vai repetir esse comando printf aqui até o x for igual a 10. Tá? Então, essa é a condição de saída do laço, essa é a condição de saída da repetição. E aqui, a função de incremento do x. Então, posição de entrada, condição de saída, condição de incremento. Certo? Essa condição de incremento, apesar de eu falar que está indo de 1 em 1, eu também posso falar que vai ser de 2 em 2. Certo? Então, eu estou definindo de quanto em quanto ele vai incrementar. Certo? Obviamente, de acordo com que eu mude essa condição, ele também vai mudar aqui o resultado. Certo? Então, depois eu vou mostrar para vocês mudando essa condição. Por enquanto, eu vou deixar a condição incrementada em 1 em 1. Tá? Então, o que vai acontecer com esse código? A hora que eu executar, que o programa chegar nesse código, ele vai atribuir o valor x, ou melhor, ele vai atribuir o valor 1 para x, e cada vez que ele executar aqui, como eu disse, ele vai incrementar 1 no x. Então, sempre que eu utilizar o for, eu não preciso, né, se for de 1 em 1, me preocupar com o incremento. Ele já vai fazer isso automaticamente dentro da condição total, certo? Que a gente vai ver que é um pouco diferente depois nos outros comandos, no while e no do while, certo? Então, eu não tenho que me preocupar em escrever esse código para isso. Ele já vai fazer o incremento. Então, para mostrar para vocês como o comando for funciona, eu vou comentar os comandos aqui para baixo. Então, só abrindo um adendo aí. Sempre que eu quiser, né, comentar uma linha, eu utilizo o barra barra. Sempre que eu quiser comentar um bloco de código, então no início da onde eu quero comentar, eu coloco barra asterisco e no final eu coloco asterisco barra, certo? Notem que somente o que tiver dentro desse barra asterisco, né, intervalo do asterisco barra, é que vai ser comentado, certo? Então, só fazendo um adendo aí de como comentar código. Muito bem. Então, aqui nós temos o comando, né, que vai ser de 1 a 10. Eu vou compilar e vou executar esse comando agora. E vocês vão ver o que ele vai fazer. Ora, notem que ele começou no 1 e foi até o 9. Certo? Por que ele foi só até o 9? Ora, porque a hora que ele chegou no 10, né, ele viu que o 10 é igual ao comando de saída aqui. E o que ele fez? Ele saiu do comando de repetição, ele saiu do for. Tá? E ele foi incrementando aqui, ó, 1 a 1. Certo? E ele se iniciou aonde? Ele se iniciou no 1. Tá? Por isso que ele colocou aqui, ó, contando 1, 2, 3, até o 9. Digamos que eu queira mudar isso um pouco. Tá? Digamos que eu queira que ele comece no 0 e que agora ele também coloque o 10. Então, eu vou colocar aqui, ó, menor ou igual a 10. Então, ele vai fazer o que agora? Ele vai imprimir 11 linhas para mim. Por quê? Porque ele vai começar no 0 e vai imprimir também a linha hora que o x valer 10. Certo? Então, compilando e executando aqui, né, ele vai retornar para a gente 11 linhas. Ó, como eu disse, começando do 0 e indo até o 10. Então, o que ele faz aqui? A hora que ele chegar no for, ele vai falar, opa, x igual a 0. Então, ele vai executar o comando de laço, print, contando 0. Beleza. Aí, a partir do momento que ele imprimiu, né, executou os comandos dentro do laço, ele já vai incrementar 1 no valor de x. X é igual a 1, imprime 1, x é igual a 2, 3, 4, 5,
até o 10. Olha que ele chegou no 10, ele imprimiu o 10, saiu dos comandos do laço, x incrementou 1, passou a ser 11. Então, x é maior que 10. Então, condição para sair do laço, certo? E aí ele sai, obviamente, do laço, né? Sai do comando de repetição. Um outro detalhe é o seguinte, não importa quantos comandos, quantas linhas de código eu tenha dentro do laço. Eu posso ter uma infinidade, né, de linhas, né, que vão se repetir. Então, por exemplo, eu vou aproveitar aqui a variável contador que eu havia criado e vou colocar aqui, para ele somar, cada vez que ele executar o laço, ele vai somar o valor de x na variável contador. Então, o contador vai ser igual a contador mais x, certo? E eu vou imprimir o valor do contador a cada vez, né? Então, né, vou colocar aqui o valor do contador, o valor da variável contador é. E aqui eu vou trocar, né, o x por contador, porque eu quero imprimir agora o valor de contador, tá? Vou executar novamente, né? Então agora ele vai dar para a gente um outro printf. Então ele colocou que contando 0, né, que era a primeira linha que a gente já tinha. Aí depois ele falou, o valor da variável contador é 0, porque eu estou somando o contador, que já valia 0, e estou somando 0 a ele, certo? Então ele continua 0, né? E estou imprimindo o valor de 0. Aí ele foi somando 1, então o contador passou a valer 1, depois ele somou 2, passou a valer 3, depois, como ele estava valendo 3, somou 3, passou a valer 6, depois 4, 10, até chegar no final, aonde o contador, né, quando valia 10, o x valia 10, o contador que foi somando todos esses valores de x chegou a 55, certo? Então, essa é uma forma aí de vocês trabalharem com o comando de laço e o comando for.